Geek! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Geek na Redação. Para quem não me conhece, eu sou Luana Alcântara, professora de linguagens deste canal aqui, e o vídeo de hoje tem como tema tipologia textual versus gênero textual no universo geek. Então, hoje eu vou explorar com vocês um pouco sobre o que é tipologia textual, o que é gênero textual e como esses dois assuntos de língua portuguesa se encaixam no universo geek. Então, vamos começar a aula de hoje? Solta a vinheta! Então, geek, primeiramente, o que são tipos textuais ou o que é uma tipologia textual? A tipologia textual, assim como no universo geek existem os tipos de nerd, o tipo de geek, o tipo de otaku, tem aquele geek que é mais voltado para a área de cinematografia, do cinema, que sabe todos os lançamentos, sabe as mudanças tecnológicas que estão acontecendo na área de cinema. Tem aquele geek que é mais pro lado gamer, que sabe mais as novidades dos jogos, as novas tecnologias. Tem aquele nerd de matemática, o nerd de português. Enfim, existem tipos para separar esses pequenos indivíduos, esses pequenos grupos, digamos assim. Da mesma forma são os textos. E cada texto tem uma característica que vai fazer com que esse texto seja caracterizado, seja denominado de algum tipo textual. Existem 5 tipologias textuais: narrativa, descritiva, expositiva, injuntiva e dissertativa. Essas são as tipologias textuais. Cada texto tem uma tipologia textual que predomina. Então, não é que a tipologia textual seja única naquele texto, não, mas sempre haverá uma predominante. E o que são os gêneros textuais? Os gêneros existem há muitas décadas. Os gêneros antigamente eram considerados somente gêneros literários, ou seja, drama, comédia, trama, romance, tragédia, eram os gêneros literários. Outros gêneros não eram classificados como gêneros, porque antigamente o gênero era só gênero literário. Mas foi percebido que os gêneros, eles vão modificando com o tempo. Eles são uma resposta da língua em seu cotidiano nas diversas formas. Ou seja, os gêneros, eles são uma ação social, eles mudam com o cotidiano, com o decorrer do tempo. Então, foi percebido que os gêneros não eram só literários, existem gêneros em várias áreas. Como, por exemplo, o gênero HQ. O HQ é um gênero textual. Charge, quadrinho, filmes, séries são classificados como gêneros textuais. Então, qual é a relação entre tipo textual e gênero textual? O tipo é a característica do texto. E o gênero é como se fosse o subtema, ou seja, o tópico, o nome daquele texto. Então, por exemplo, o texto narrativo ele tem como características narrar uma história, vai apresentar ação, espaço, personagem, ambientação e às vezes também vai apresentar um narrador, não é sempre. E aí, qual gênero textual eu posso caracterizar como narrativo? Os filmes. Os filmes contam uma história. As séries, as sagas, os livros contam histórias. Então, a tipologia textual que predomina nesses gêneros textuais é a narrativa. Então, a tipologia textual ela vai caracterizar os gêneros textuais. Um gênero pode ter mais de uma tipologia? Sim, pode ocorrer essa questão, mas sempre vai ter a tipologia que predomina mais. Agora vamos entender um pouco como funciona cada tipologia textual. Tipologia textual versus gênero textual. Existem 5 tipos textuais: narrativo, descritivo, expositivo, injuntivo e dissertativo. Já os gêneros são múltiplos, existem vários gêneros textuais, como conto, crônica, charge, quadrinho, romance e muitos outros que vamos explorar neste vídeo. Texto narrativo. Uma narração tem por objetivo contar uma história, a qual envolve tempo, espaço, personagem e ação. E, claro, pode ter a presença de um narrador.
Então, vamos ver a seguir alguns gêneros que seguem essa tipologia textual. Um dos primeiros gêneros que segue a tipologia narrativa são as fábulas. Quem nunca escutou a fábula da lebre e da tartaruga durante a infância? Outro gênero textual é o conto e os romances. Ambos seguem características narrativas. Texto descritivo, escrita bem detalhada, de forma que o receptor, leitor ou ouvinte consiga mentalmente uma imagem do que é descrito. Então, por exemplo, eu falo sobre um vestido azul, com laços azuis, uma borda com detalhes brancos, você consegue imaginar esse vestido. Exemplos de gêneros textuais que seguem a tipologia descritiva: folhetos turísticos, cardápios em restaurantes ou anúncios publicitários são gêneros que têm características descritivas. Continuando, texto expositivo tem como objetivo informar e esclarecer o leitor através da exposição de um determinado assunto ou tema. Exemplos: reportagem, resumo ou fichamento, entre muitos outros. Texto injuntivo, também chamado de textos prescritivos, tem como finalidade a instrução e orientação do leitor. Exemplos: receitas culinárias, bulas, leis e muitos outros. E para finalizar, temos o texto dissertativo, o qual é dividido em dissertativo argumentativo e dissertativo expositivo. Este vamos explorar mais detalhadamente nesta aula. Então, Kiki, agora que você entendeu um pouco o que caracteriza um texto narrativo, descritivo, expositivo, injuntivo e dissertativo, e você percebeu alguns gêneros que envolvem esses tipos textuais. Por exemplo, como eu falei no início dessa aula, o HQ ele é caracterizado como narrativo, porque ele vai contar a história de um super-herói, de um super-vilão. A charge, por exemplo, ela pode ser expositiva, ela pode trazer uma informação. Os filmes, eles se caracterizam como narrativo. Um documentário sobre um assunto do universo geek pode ser considerado expositivo, porque vai estar passando uma informação. Agora que você já entendeu um pouco como funciona a tipologia textual e os gêneros textuais, vamos abordar uma tipologia que é específica do seu vestibular, que é a dissertativa. A redação do Enem e de outros vestibulares seguem a tipologia textual dissertativa, argumentativa ou expositiva, vai depender do vestibular. O Enem, no caso, ele aborda a dissertativa argumentativa. Então, esse tipo de texto, você deve priorizar as informações conectadas com seu ponto de vista, com seus argumentos, sua defesa sobre o que você vai estar abordando naquele texto. Então, a redação é muito importante, nunca fugir do gênero textual dissertativo argumentativo. O Enem em específico, ele segue por essa tipologia textual. Se você somente traz informações, expõe fatos e conhecimentos de mundo sobre o tema, você não estará seguindo a tipologia dissertativa argumentativa. Você irá fugir do gênero textual e irá seguir a tipologia expositiva, ou seja, dissertativo expositivo. Ter muita atenção com essa característica, porque se você foge do gênero textual, sua redação também é prejudicada. Não é só a fuga do tema que prejudica a redação, a fuga do gênero também vai prejudicar a sua redação. Então, tome cuidado, Geek, tenha total atenção. Continuando com mais exemplos sobre tipologia e gêneros textuais, podemos citar o Guia do Mochileiro e das Galáxias. O guia, ele segue a tipologia expositiva. Ele vai expor informações para que você consiga viajar por diversos planetas, encontrar vários locais onde você pode relaxar, trabalhar, enfim.
o guia ele traz informações que vão te ajudar. Ele funciona também como um orientador, ou seja, seguindo a tipologia injuntiva. Sim, ele também pode funcionar, mas o que predomina no guia do Mochileiro das Galáxias é a tipologia expositiva. Então, não é um assunto difícil, não é difícil entender a diferença de tipologia textual para gêneros textuais. Tipologias são 5: narrativa, descritiva, expositiva, injuntiva e dissertativa. Os gêneros são múltiplos, são muitos gêneros textuais e eles vão se modificando com o tempo. Por exemplo, antigamente existia o gênero carta. Hoje em dia esse gênero ainda existe, mas a gente utiliza em outro meio, o meio tecnológico, ou seja, a gente utiliza a carta por meio do e-mail. A gente não envia mais cartas pelos correios. Bem, não é comum, né? Mas ainda tem pessoas que fazem isso. Hoje em dia, as pessoas utilizam o e-mail para enviar uma mensagem. Ou ainda o WhatsApp, o Facebook, os chats, né? Como a gente chama em inglês. Então, os gêneros textuais, eles vão se modificando. O HQ, por exemplo, ele não existia há muitos anos atrás. É um gênero recente. Da mesma forma que os filmes de ficção científica são um gênero recente. Livros de ficção científica são um gênero recente. Enfim, os gêneros, eles vão se modificando com o tempo, eles vão se atualizando. Alguns gêneros vão se perdendo, outros vão ganhando força, enfim. Então, foca nessa dica. Tipologia tem um limite, existem 5. Já os gêneros são quase ilimitados, ou seja, são múltiplos, muitos. Você vai encontrar vários gêneros textuais de acordo com as tipologias textuais. Então, Geek, gostou desta aula? Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos assim ou com outros assuntos de português, literatura, gramática, redação ou até mesmo de idioma voltado para o espanhol, deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver no nosso canal Geek na Redação. Se você quiser que eu comente sobre algum filme, série, como colocar essa série ou filme na redação, como trazer o universo geek para o seu ambiente de estudo. Não pense que estudar é chato. Se você conseguir juntar algo que você gosta com algo que você não gosta, você vai perceber que aquilo vai virar a coisa mais prazerosa do mundo. Então, estude de uma forma dinâmica, interativa e geek. Gostou desta videoaula? Deixa seu comentário, dá aquele like e compartilha com os amigos esse vídeo. Até a próxima aventura intergaláctica!